A graça e a paz esteja com todos os discípulos, vocês, novos discípulos do Senhor Jesus. Aqui é Alcides, também sou um discípulo, juntamente com vocês. Também me tornei cristão no ano de 1990, né? Já faz um tempo, né? Mas eu venho perseverando até então. Quero trazer aqui nessa aula é, que é exatamente o que vocês também têm que fazer, perseverar até o fim. Já passei por muitas dificuldades, tribulações, situações imagináveis que eu nunca imaginaria que iria enfrentar, né? Fora da igreja, dentro da igreja, mas o que nós aprendemos quando nós entregamos a Cristo é que a vida cristã ela tem desafios. Não é sempre um mar de rosas. Não é sempre que as coisas acontecem como nós esperamos. O tema dessa aula é o que aconteceu. E essa aula ela está inclusa no nosso módulo, nos nossos módulos, no módulo que trata sobre evangelismo. Porque a chave para a evangelização, a primeira coisa, muito além de eu ser uma pessoa que estudou bastante, que estudei a Bíblia, conheço os livros, as passagens, eu sei citar aquela passagem, eu sei dar aquela explicação dentro da teologia, dentro da Bíblia. Muito antes disso, a primeira coisa que vai ser fundamental para que você seja um discípulo que vai poder fazer novos discípulos, evangelizar, a primeira coisa é exatamente o tema dessa aula. O que aconteceu? Ou seja, eu preciso entender primeiro o que foi que aconteceu comigo, para a partir daí esse ser o meu principal testemunho no meu evangelismo, porque a coisa boa, o bom que aconteceu comigo, eu quero que também aconteça com outras pessoas. Todas as pessoas ao meu redor, começando pela minha família, meus amigos, meus vizinhos. Então vamos lá. O que foi que aconteceu? Bem, aconteceu uma coisa maravilhosa, né? Você passou da morte para a vida. Você saiu das trevas para a luz. Antes você estava sem Cristo. Agora você está com Cristo. A salvação é pela fé. E essa fé, ela se torna prática, visível, quando você vem às águas para também representar o evangelho de Cristo. Como Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 15. O evangelho que vos anunciei, que Cristo morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo 15, 1, 2, 3, 4, 5. Então, basicamente, pela fé no batismo, o que foi que aconteceu? Aconteceu que nós também vivemos o evangelho na medida que nós morremos para o mundo, nós fomos sepultados na água e nós ressuscitamos para uma nova vida. A partir daí, você se tornou um discípulo, um cristão. Passar pelas águas é um ato de fé. Por isso que somos salvos pela fé. Porque a pessoa que não tem fé, ela não vai se arrepender, ela não vai ser batizada, ela não vai querer seguir a vida em Cristo. Então, a fé levou vocês a esse passo decisivo. Acreditem, foi a maior decisão que vocês tomaram na vida de vocês. Foi a maior decisão que eu tomei na minha vida. Foi a maior decisão que todo discípulo de Cristo tomou. A maior decisão que o ser humano pode fazer na sua vida é se tornar um discípulo, se tornar um cristão. Não existe na vida uma decisão mais importante do que esta. E foi a decisão que vocês tomaram. Parabéns, mais uma vez. Continue firmes e jamais deixe esse caminho por motivo algum. Então vamos lá. O que aconteceu? O que é que a palavra diz? Bem, Pedro disse lá em capítulo Atos, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37, 38, quando a primeira vez o evangelho foi pregado, a morte e a ressurreição de Jesus, aqueles judeus ali presentes em Pentecostes perguntaram a Pedro: o que fazemos?
O que devemos fazer? Agora nós entendemos que Jesus é o Cristo, que ele subiu e está ao céu sentado à direita de Deus. Mas nós participamos da sua crucificação. Então, Pedro explicou que tudo isso foi desígnio de Deus. Realmente, Cristo era o sacrifício, era o Cordeiro de Deus, era necessário que Jesus passasse por isso, mas ele ressuscitou e agora cabia a eles também morrer e ser ressuscitados em Cristo. Então, por isso, Pedro disse: arrependam-se e sejam batizados. Quando eles perguntaram o que devemos fazer, essa foi uma pergunta de fé. Eles creram. E Pedro disse: se arrependam. Então, vocês se arrependeram quando vocês foram às águas, se arrependeram da vida de antes, se arrependeram de uma vida sem Cristo, se arrependeram de uma vida sem sentido e decidiram tomar uma nova direção. Isso é arrependimento. E Pedro disse: sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então, quando vocês foram batizados, vocês receberam o perdão dos pecados. Então, vamos falar sobre essas duas coisas que Pedro falou: perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Perdão dos pecados é isso mesmo, perdoado os pecados. Mas quais pecados? Os que eu cometi, mas e agora? Eu vou pecar, eu peco. Todos os pecados. O perdão é absoluto, completo. Você foi perdoado dos pecados que você cometeu e você foi perdoado dos pecados que você ainda vai cometer. Claro, para que esse perdão se torne absoluto dessa forma, você precisa estar perseverando na fé, na doutrina, na comunhão dos santos. E aí, nós vamos tentar levar uma vida santa, mas nós vamos errar. Nós erramos todo dia. Ontem eu errei, hoje eu vou errar novamente. Vocês também, né? Mas, o que é que Deus está fazendo? Está pagando os nossos pecados, porque nós estamos perseverando. Então, o pecado foi completo. Você não tem mais nenhuma marca, nenhuma mancha, nenhuma ruga, nada diante de Deus, porque você está revestido de Cristo. Lembra? Gálatas, capítulo 3, 26, 27. Todos nós, como fomos batizados, de Cristo vos revestiste. Então, quando Deus olha para mim, para vocês, ele vê Cristo. E em Cristo não tem nenhuma mancha. Então, o que aconteceu? Primeiramente, todos os seus pecados foram perdoados e apagados. Agora, entenda, para que isso continue, você tem que continuar na fé, na igreja, na comunhão dos santos. Se abandona e vai embora, tudo volta como era antes. Então, o que aconteceu? Os pecados foram perdoados. E o que mais aconteceu? O que foi mais que aconteceu? Então, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que os seus pecados foram completamente apagados. Capite isso, né? Então, a segunda coisa que Pedro falou foi: e receberão, e para que recebam o dom do Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Outra coisa que aconteceu muito importante no dia que vocês foram batizados é que o Espírito Santo passou a habitar em vocês. Ah, mas eu não senti nada assim, não sei, eu não senti ele chegando, não tive um arrepio, nada. Não é assim. Mas a palavra diz: o Espírito Santo habita em todo aquele que se entrega a Cristo, que é batizado. O Espírito Santo foi derramado já no dia de Pentecostes, e todo aquele que é batizado recebe o Espírito Santo. Qual é a garantia? Alguém pode perguntar, mas qual é a garantia que eu tenho que eu realmente recebi o Espírito Santo? A palavra escrita, está dizendo, Pedro disse, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, isso é verdade, Deus não mente, né? Então, essa é a garantia. A garantia é a palavra escrita e você obedeceu. Foi o que você fez. Você foi batizado pela fé em Cristo Jesus, imergido nas águas, participando da morte e ressurreição de Jesus. Então, você fez exatamente o que a palavra manda. Então, a palavra diz que você recebeu o Espírito Santo. Então, você tem que acreditar no que está escrito, não em questões de sentimentos, mas você vai sentir a diferença na sua vida. Então, como é que eu vou evangelizar? Olha, a partir do momento que você entende o que aconteceu com você, você vai querer compartilhar isso com outras pessoas, claro, na oportunidade propícia, talvez, que você tiver, né?
Ninguém vai sair gritando aí com todo mundo assim, né? Mas conversando, talvez, explicando. O ponto é esse. O ponto para evangelizar não é um curso acadêmico, certo? Não é eu ter que fazer um curso de 7, 12 lições, não é eu ter que saber a teologia. Claro, tudo isso é um auxílio, o conhecimento bíblico é valioso, né? E você deve continuar estudando, como eu também estudo a palavra. Eu sou professor, mas também sou discípulo, também sou estudante, também aprendo e também tenho professores. Mas o que eu estou dizendo é que esse é o conhecimento fundamental para o evangelismo. Eu saber como Cristo salva. Eu saber como Cristo salva e a partir daí, né? A partir daí eu vou é, reproduzir isso na vida de outras pessoas. O que aconteceu comigo? É isso que eu vou falar. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que pela fé em Cristo, quando nós cremos em Jesus, só a fé não basta. É isso que você vai dizer para as pessoas. A fé só não basta. Ter fé, Tiago vai dizer, né, no capítulo 2, fé sem obras é morta. Então, a fé tem que ser uma fé prática. Mas qual é a prática da fé? A primeira prática da fé é obedecer aos mandamentos que Jesus ordena para se tornar um discípulo, um seguidor de Jesus. Esse é o primeiro ponto. E a partir daí, então, começar essa nova vida. Então, como é isso? Então, através do conhecimento de que nós estamos separados de Cristo, nós precisamos de Jesus. Então, eu tenho que saber que antes eu estava sem Cristo. Então, uma pessoa que não fez isso, ela também está sem Cristo. Está indo em caminho errado. Então, eu vou ensiná-la para ir para o caminho certo. Então, o que precisa? Crer em Jesus. Esse é o ponto fundamental. Mas eu creio em Jesus. Então, você precisa se arrepender de estar vivendo uma vida sem Cristo, porque você está sem a igreja, sem Cristo. Por isso, nós não podemos nos afastar da igreja. Sem a igreja, é sem Cristo. Porque Cristo é a igreja é o corpo de Cristo. Então, você precisa se arrepender, passar a fazer parte da igreja de Jesus, e isso acontece quando nós somos, pela fé, batizados, imersos, porque aí nós fazemos exatamente como Jesus fez. Jesus foi batizado também, mas veja, Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então, nós, pelo batismo, morremos para o mundo, nós somos sepultados e nós levantamos para uma nova vida. Então, o que aconteceu? Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com vocês. Essa é a chave, primeira coisa, para o evangelismo. Conte essa experiência sua para as pessoas. Com convicção, com absoluta certeza, porque você fez o que está escrito. Então, conte isso para as pessoas. Anuncie isso aí. Para estar com Cristo, tem que fazer o que ele manda. E o que ele manda não está vinculado a nenhum ensinamento religioso, está vinculado à sua palavra, Novo Testamento. Crer em Jesus, se arrepender, ser batizado e compreender que a partir daí você é integrado à igreja. Então, a partir daí, então, o que aconteceu? Vocês passaram a fazer parte da igreja. Qual a igreja? A igreja de Cristo. A igreja do Senhor Jesus. Vocês passaram a fazer parte da igreja no sentido universal, porque a igreja do Senhor Jesus está em toda a terra. Então, espiritualmente, vocês são ligados à igreja. O próprio Cristo faz isso, não é nós que fazemos. Jesus pegou você, a sua alma, e colocou na igreja. Você é parte da igreja. Você é parte da igreja de Cristo. A partir do momento que você passou pelas águas e levantou, você foi colocado por Jesus no seu reino, na sua igreja, em toda a terra. Espiritualmente, você agora é parte da igreja, fisicamente, você é parte da igreja. Agora, a partir daí também você vai, claro, passar a congregar em uma congregação local dessa igreja universal que você agora faz parte. Você tem que estar no corpo. Você precisa estar ligado numa congregação. Mas qual é a congregação que eu vou fazer parte? A congregação a qual eu aprendi o ensinamento de como fazer parte de Cristo. Então, você já é membro da igreja. Não somos nós, o evangelista, ou qualquer outro que vai chegar assim e vai dizer, pronto, nós agora vamos colocar, anotar aqui seu nome, seus dados, pronto, agora aqui vamos entregar na secretaria, pronto, você agora é parte da igreja. Não, no momento que você sair das águas, você está ligado, você já é da igreja, você já faz parte da igreja. Os dados são apenas questões de burocracia, organização, nada a ver, nada a ver. Espiritualmente, saiu das águas, você já é parte da igreja local.
você já faz parte dessa congregação. E você nunca deverá sair dela, porque é o caminho para a eternidade. A igreja de Cristo é a arca, nova arca, que não vai atracar em nenhum monte Ararat. É a arca de Deus que está navegando em direção à eternidade. Eu quero chegar lá. Você quer chegar lá também. Então, continue firme. E simplesmente conte para os outros o que eu vou dizer, o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Você já sabe o que aconteceu. Faça que isso também aconteça na vida dos outros. Aqui é o Alcides, discípulo de Jesus, companheiro na fé, juntamente com vocês, ministrando um pouco dessas aulas para ajudar você a ser um discípulo fiel, fiel cristão no Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.